Estamos aqui para mais uma conversa hoje pelo Facebook. Queremos conversar hoje sobre a importância da criação. É um dos pontos mais importantes da catequese, diz a criação. Tudo começou com a criação. Então, eu quero seguir aquilo que a igreja nos ensina, de muito importante, sobre a criação dos anjos, a criação dos homens, a criação do mundo, a criação da mulher, enfim, a criação dos animais, do reino mineral, vegetal, animal. E é em cima de todo esse teatro, vamos dizer assim, que acontece a história da salvação. Por isso que o nosso catecismo, quando fala da catequese, ele fala assim no parágrafo 282, o catecismo diz assim, até se você quiser seguir comigo aí com o seu catecismo, seria muito bom. O parágrafo 282 diz assim, a catequese sobre a criação se reveste de uma importância capital. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todos os tempos, de todas as épocas. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo o que existe? Ok? Então, vamos meditar um pouco sobre isso. Será que esse mundo vai acabar? Não, esse mundo será transformado. Então, a criação tem um sentido importantíssimo na história da salvação. Vamos começar, como sempre, meus irmãos, pedindo a graça de Deus, a sua bênção, que o Espírito Santo nos inspire nessa noite, que a Virgem Maria esteja intercedendo por nós. Você pode mandar sua pergunta para mim, vou responder perguntas hoje, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria que nos acompanhe nesta noite com a sua intercessão materna. Como dizia São Luís de Montfort, que tudo seja por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, para que tudo seja por Jesus, para Jesus, em Jesus e com Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês todos que nos acompanham. Piedade, a Marilis, Sônia Maria, Nieves Fernandes, Hermínia Fachada. Sejam bem-vindos, boa noite a vocês todos, estejam todos na graça e na bênção de Deus. Então, queremos conversar sobre esse parágrafo, essa sentença do credo que diz, né, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós fazemos assim no credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo que é uma fusão, né, do Concílio de Nicéia, no ano 325, com o Concílio de Constantinopla, no ano 381. Então, creio em Deus, Pai, Criador do céu e da terra. Queremos meditar sobre isso. Eu já disse aqui que o Catecismo coloca para nós a importância da catequese, da criação, porque nós todos perguntamos assim, quem nós somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Qual é o sentido desse mundo todo, esse cosmos infinito que se abre cada vez mais? Que tudo começou aí há 13,7 bilhões de anos atrás com o Big Bang. E aí o Catecismo coloca aqui para nós o seguinte, que há muitas teorias querendo explicar a origem do mundo. Por exemplo, o panteísmo, né? Panteísmo quer dizer tudo é Deus. Muito comum no Oriente, né? Na Índia, na China. O panteísmo acredita que tudo é Deus, então que o mundo é Deus. Não, para nós não, para nós o mundo não é Deus. O mundo é uma criatura
criatura de Deus. A matéria não existia, passou a existir, e essa matéria um dia vai ter também uma transformação. A matéria não é eterna, o mundo não é eterno, porque se fosse eterno seria Deus. Para o panteísmo, o mundo é eterno, porque o mundo é Deus. Não, a igreja não acredita nisso. Um outro erro que a igreja também não aceita é que para o mundo panteísta, o mundo se renova em ciclos, né? Para a igreja não, a igreja começou e ele vai em linha reta até o final da história, até o Cristo voltar. Então, há concepções bem diferentes que o catecismo coloca aqui para nós, né, nessas suas reflexões. Eu não vou entrar aqui com todos os detalhes, porque é demorado, mas eu queria lembrar aqui uma outra filosofia religiosa também que foi condenada pela igreja, o chamado maniqueísmo dualista. O que é o maniqueísmo dualista? Santo Agostinho foi maniqueísta durante 9 anos. Santo Agostinho buscava a resposta para a questão do mal no mundo. Onde é que vem o mal? Se o mundo é maravilhoso, né? Acontece na natureza bela, de onde é que vem o mal? Então, uma filosofia, né, que para nós é uma heresia, que veio lá da Pérsia, de uma pessoa chamada Manes, daí vem maniqueísmo. O Manes dizia, não, existe o mal porque existem 2 deuses, um Deus bom e um Deus mau. Bom, já começa errado, porque para nós só existe um Deus e Deus é bom. Espírito perfeitíssimo, eterno, né? E o Manes dizia o seguinte, que o Deus bom, ele criou só as coisas espirituais, e o Deus mau criou as coisas materiais. E dessas coisas materiais, então, é que surgiu o mal, né? E aí o maniqueísmo, depois ele evoluiu para o gnosticismo, a gnose, que foi uma heresia também que entrou na igreja. A gnose dizia o quê? Que quando o Deus bom criou uma série de espíritos bons, alguns desses espíritos se rebelaram contra o Deus bom e, por castigo, o Deus bom os prendeu na matéria, que era obra do Deus mau. Então, esta é a concepção, por exemplo, do hinduísmo, que a nossa alma é uma coisa boa, mas que está presa numa matéria que é má e que precisa ser libertada. Aí, por exemplo, toda a prática hinduísta, inclusive de yoga e outras coisas mais, é para libertar a matéria, o espírito bom que está preso num corpo que é mau. Bom, evidentemente, essas explicações para a criação, a igreja realmente não aceita, não se coaduna com a fé católica. Para nós existe o quê? Para nós existe Deus que cria por livre e espontânea vontade, não é obrigado, e também não há o panteísmo, ou seja, a criação não é uma emanação obrigatória de Deus, não. Para o panteísmo, o mundo ele saiu de Deus assim como se fosse algo que sai obrigatoriamente de Deus. Não. O mundo surgiu porque Deus quis, livremente, com seu poder infinito, tirou tudo do nada, né? Fez a luz, né? Então, toda a narração do livro do Gênesis, o começo, os 3 primeiros capítulos do Gênesis, que narra a história da criação, Deus criou, fez a luz em primeiro lugar. Por quê? Fiat lux, faça-se a luz. Por quê? Porque não existe vida sem luz. Você sabe que sem luz não há fotossíntese, ou seja, não há a planta, ok? E sem a planta não pode existir o animal, porque o animal se alimenta da planta, ok? E sem a planta e o animal não existe o homem, porque o homem se alimenta da planta e se alimenta do animal. Então, primeiro Deus fez a luz, porque da luz começa tudo. E aí temos os 6 dias da criação, que são, assim, 6 etapas, né, na evolução do mundo até chegar ao ser humano. Muito bem, o catecismo ele vai ensinando para nós uma série de coisas importantes que eu queria, então, aqui lembrar. Por exemplo, o parágrafo 287, ele diz assim: a verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a esse respeito. Ou seja, o que é útil conhecer sobre a criação, como Deus criou, no princípio, né?
as primeiras páginas do Gênesis, Deus revela a criação. Até que, por fim, depois de Deus ter feito todo o reino mineral, todo o reino vegetal, todo o reino animal, então Deus faz o homem, né? O homem e a mulher, os reis da criação. Um pouco antes, o catecismo lembra que antes dos homens, Deus fez os anjos, né? Que ele coloca aqui como dogma de fé a existência dos anjos, né? Puros espíritos, mais semelhantes a Deus do que nós. Por quê? Porque Deus é puro espírito. Deus não tem corpo. O Cristo, o Verbo, assumiu um corpo, mas na nossa história, só questão de 2000 anos. Mas Deus, desde toda a eternidade, é puro espírito. Então, quando criou os anjos como puro espíritos, é por isso que os anjos têm mais perfeição do que nós. Os anjos não ficam limitados ao tempo e ao espaço como nós ficamos. Ok? Deus quis que o homem fosse uma síntese do mundo espiritual dos anjos com o mundo animal, ou seja, o mundo material. Não só animal, mas também animal, vegetal e mineral. Nós somos uma síntese. Deus quis que o homem fosse essa síntese maravilhosa. Interessante tudo isso, né? O homem se põe no centro, realmente, da criação. Então, o catecismo vai colocando a importância disso, né? E ele coloca aqui que a revelação da criação, como Deus revela a criação, é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus com o homem. Sem o mundo criado, não haveria nada. Por isso que toda a catequese começa, então, aí com a criação. E aí eu quero lembrar os pontos mais importantes que a Igreja nos ensina. Primeiro ponto muito importante. A criação é obra da Santíssima Trindade. É o Pai que cria através do Filho no poder do Espírito Santo. Uma coisa muito importante que a Igreja ensina é que Deus é inseparável. A Santíssima Trindade é uma unidade. A gente não consegue separar o Pai de um lado, o Filho do lado, o Espírito Santo do lado, porque todos formam um único Deus. Então, em todas as ações de Deus, a Santíssima Trindade toda atua. Há aquilo que a teologia chama de propriedades de cada pessoa. Então, o Pai, ele tem a propriedade da criação. Ele é o princípio da divindade, o Pai. O Filho é o Redentor, é uma propriedade dele. E o Espírito Santo, aquele que conduz a igreja à santificação. Mas, em todas essas atividades, a Trindade atua com a propriedade de uma das pessoas, mas a Trindade é indivisa. Então, o Catecismo coloca para nós o seguinte: no princípio, Deus criou o céu e a terra. É o primeiro versículo da Bíblia. Ele criou o céu e a terra, Deus criou todo o cosmos. Ok? Tudo que existe fora do nada. Antes de Deus começar a criar, não existia nada, só Deus. Ok? Os físicos que estudam o Big Bang dizem que não existia nem o tempo e nem o espaço. O tempo e o espaço são duas quantidades físicas que passaram a existir com o Big Bang há 13,7 bilhões de anos atrás. Bom, então, o Catecismo diz assim, que 3 coisas são afirmadas nestas primeiras palavras da Escritura. Primeiro, o Deus eterno pôs um começo a tudo que existe fora dele. Então, Deus pôs um começo a tudo que existe fora dele, ou seja, tudo aquilo que é criado. Então, houve um momento em que tudo começou. E os físicos estão entendendo hoje, os astrofísicos estão entendendo isso, né? Ou seja, só ele é o criador. O verbo criar em aramaico, que quer dizer bara, o criar, não é você fazer. Aqui é uma coisa importante de entender. Nós não criamos nada, nós fazemos. Ou seja, para você fazer um bolo, você tem que ter matéria-prima. Você tem que ter trigo, fubá, não sei, água, manteiga, ovo, para fazer um bolo. Você não cria o bolo. Criar é tirar do nada. Deus diz assim, faça-se a luz. E a luz passou a existir. É como Cristo que multiplica os pães, né? De 5 ele faz 5.000. Aí ele mostrou o quê? O seu poder divino.
para que alguém faça isso, tem que ter um poder infinito. Criar matéria tem que ter um poder infinito. Então, o catecismo diz que só Deus tem essa propriedade de criar, né? Ou seja, tudo que existe, né, que significa ali o céu e a terra, no primeiro versículo da Bíblia, no princípio Deus criou o céu e a terra, depende daquele que lhe dá o ser, né? Então, São João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Evangelho de São João, capítulo 1, do versículo 1 até 3. Então, o Pai tem a iniciativa de criar. Cria através do Filho, né? Tudo que existe foi criado pelo Filho, né? E a carta aos Hebreus diz lá que ele mantém o universo. Ele cria e ele mantém esse universo funcionando. O universo tem vida, o cosmos tem vida. Vida em que sentido? Movimento, né? Nós temos vida humana, os animais têm vida animal, as plantas têm vida vegetal, porque o Verbo mantém essa vida. É uma presença na criação, né, que mantém a criação existindo. Ok? Então, tudo foi feito por ele, né? Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Colossenses 1, 16 e 17. Vejam, São Paulo reafirma essa verdade. Então, o catecismo coloca para nós o seguinte: a fé da Igreja afirma a ação criadora do Espírito Santo. Ele é o doador da vida, o Espírito Santo, né? O Espírito Criador. Rezando aquela oração, Veni Creator Espírito. O Veni Creator Espírito, vem Espírito Criador. Ele é o Espírito da vida, né? A fonte de todo o bem. Bom, então, esse é o primeiro ponto. A criação é obra de toda a Santíssima Trindade. Um segundo ponto importante que o Catecismo coloca, isso é muito importante e muito interessante. O mundo foi criado para a glória de Deus. Então, o Catecismo coloca essa pergunta: por que Deus criou o mundo? Deus já não estava satisfeito sozinho, antes do mundo existir, né? Então, o Catecismo responde assim de maneira muito bonita, né? O mundo foi criado para a glória de Deus. E aí, né, explica São Boaventura, aquele doutor da Igreja franciscana, amigo de São Francisco. São Boaventura explica o seguinte, né? Que Deus criou todas as coisas não para aumentar a sua glória, porque a glória de Deus não pode ser aumentada, a glória de Deus é infinita, mas para manifestar a glória e comunicar a sua glória. Olha que bonito. Aí diz aqui, pois Deus não tem outra razão para criar, a não ser o seu amor e a sua bondade. Então Deus cria tudo por amor e por bondade. Por isso que ele cria tudo com perfeição, com leis estabelecidas, que a igreja entendeu. E a igreja passou a estudar essas leis e passou a aplicar essas leis para que, né, a gente pudesse, inclusive, viver essas leis, ok? Diante das nossas necessidades. Eu costumo dizer, por que o mundo ocidental foi o mundo que evoluiu? O mundo que descobriu todas as grandes descobertas da ciência e da tecnologia foi o mundo ocidental. Por quê? Porque aqui no Ocidente, nós aprendemos que todas as coisas têm leis, porque são criaturas de Deus. Então, o homem ocidental estudou essas leis ensinado pela igreja. Por isso que você vai ver grandes cientistas que são padres. Por exemplo, o padre Georges Lemaitre descobriu o Big Bang. O padre Nicolau Copérnico, né, um padre polonês que descobriu, né, o sistema heliocêntrico, ou seja, que o Sol é o centro do sistema solar e não a Terra, lá por volta de 1400, antes de Galileu Galilei, ok? Você vai ver, por exemplo, Mendel, que era monge, descobriu as leis da genética. E foi aqui no Ocidente que nós descobrimos todo o cálculo diferencial integral, descobrimos toda a mecânica espacial, o rádio, a TV, a internet,
todas as descobertas da ciência e da tecnologia foram feitas no Ocidente cristão. Por quê? Porque nós aprendemos com a igreja que o mundo foi feito com leis. Um doutor em História da Ciência, o doutor Stanley Jack, americano, o doutor Stanley Jack, ele diz que o mundo oriental, a ciência lá nasceu morta, natimorta. Por quê? Porque como acreditavam no panteísmo, que todas as coisas são emanações de Deus, não acreditavam que existiam leis na criação. Então não estudaram essas leis. Não estudando essas leis, não aplicaram as leis, então não criaram tecnologia. O Ocidente cristão, né, que desde lá, né, do Império Romano, né, entendeu isso, e os cristãos foram desenvolvendo toda essa tecnologia. Tanto na ciência, na medicina, quanto na engenharia, quanto na física, na química, e etc, etc. Né? Vê que coisa importante. Uma cosmovisão errada atrasou todo o desenvolvimento tecnológico do Oriente, enquanto que uma cosmovisão correta deu ao Ocidente esse boom, né, de ciência e de tecnologia. Bem, eu já estou recebendo aqui uma série de perguntas e eu vou fazendo o seguinte, eu vou respondendo as perguntas e vou caminhando com o texto, tá? Então aqui eu tenho a pergunta da Lúcia Penha, que fala assim: se Jesus intercede por nós e pelo povo brasileiro, por que os políticos corruptos estão nos roubando e ainda vão se candidatar no próximo ano? Ô Lúcia, é porque Deus não tira a nossa liberdade. É isso o problema. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Focamos isso na criação do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que faz nós sermos mais imagem e semelhança de Deus? A liberdade. Também os anjos. Por que Deus não acaba com o demônio, se ele é mau? Porque Deus respeita o que ele criou. Por que Deus não acaba com o homem corrupto, o homem assassino, o homem bandido? Porque ele respeita aquilo que ele criou. E respeita a liberdade. Deus quer ser amado, Deus quer ser adorado, Deus quer ser servido, mas livremente. Ok? Essa é a razão. Por isso que a evangelização é tão importante. Que a evangelização é o meio que Jesus deixou para que nós, sem tirarmos a liberdade da pessoa, possamos fazer a pessoa mudar de vida, se converter. Ok? Deus nos leva a sério. Nós não somos marionetes, bonecos que Deus cria e Deus destrói porque nós não fazemos a vontade dele. Não. Entende? Deus respeita a sua criação. José Carlos Torres: como alguns santos e a Virgem Maria, em algumas aparições, estavam com o menino Jesus no colo, se Jesus já é adulto? Boa pergunta, Zé Carlos. Boa pergunta. Eu quero te explicar uma coisa muito importante. Eu disse há pouco que o tempo e o espaço foram criados por Deus com a criação, a partir do Big Bang. Ou seja, para Deus não existe o tempo e o espaço. Não existe no sentido de que o tempo e o espaço submete Deus. Deus não está sujeito ao tempo e ao espaço, só nós. Então, por que Jesus pode aparecer hoje como menino? Porque Jesus é eterno. Ok? Por que nós celebramos hoje, na missa, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, que já aconteceu há 2000 anos? Por quê? Porque o tempo não apaga as ações de Deus e a realidade de Deus. Então, nós podemos dizer que o menino Jesus é eterno. Ou seja, a figura do menino não é destruída pelo tempo. Por isso que ele pode aparecer. Você entendeu? Apareceu no colo de São Benedito, no colo de Santo Antônio, no colo de tantos santos. Né? Por exemplo, Santa Faustina via o menino Jesus na missa sobre o altar. Essa figura, ela é eterna. Eu sei que é difícil explicar isso, mas quando você entende que o tempo não passa para Deus, e o espaço e o tempo não submete Deus, a gente compreende isso. Quando eu estudei física quântica e mecânica relativística do Einstein, é que eu fui entender essas coisas. O Einstein mostrou, por exemplo, que se a gente viajar na velocidade da luz, o tempo não passa. O espaço desaparece.
É difícil de compreender, porque isso aí é uma física bastante avançada. Mas Deus é perene. Em todas as etapas da vida de Jesus, ele é perene. Por que algumas santas viram Jesus crucificado, ao vivo, sangrando na cruz? Porque passou na nossa história, mas no tempo de Deus não passa. Você entendeu? É mais ou menos isso. João Paulo, o que quer dizer São Tomás de Aquino sobre o instinto animal no ser humano, que é o livre-arbítrio? Nós temos um instinto animal, na medida que nós somos um corpo animal, mas temos um livre-arbítrio que o animal não tem. O animal ele não pode escolher o que ele quer fazer, nós podemos. O animal não vai escolher sua profissão, o animal não vai escolher se ele vai ser bom, se ele vai ser mau. Ele é aquilo que ele é, instintivamente. A rosa, a árvore, o pássaro, o cavalo, ele é o que ele é. Ele tem um instinto que é fruto da sua raça, da sua genética, e acabou. O homem não. O homem nasceu um homem, você não sabe o que ele vai ser. Se ele vai ser bom, se vai ser mau, se vai ser bandido, se vai ser santo, se vai ser engenheiro, se vai ser médico, se vai ser sapateiro, se vai ser pedreiro. É o livre-arbítrio. Há em nós um instinto, né? Mas há o livre-arbítrio por causa da inteligência, da liberdade, da vontade, da consciência que o animal não tem. Ok? Então, nós temos alguns instintos de conservação da espécie. Por exemplo, os dois instintos mais fortes que existem no homem é o instinto da alimentação e do sexo. E por que esses dois instintos foram colocados no homem? A alimentação, porque sem comer o homem morre. Então, o instinto de comer. Mas a inteligência e a liberdade têm que guiar esse comer. Ele não pode se transformar em um glutão, porque faz mal. A mesma coisa é o sexo. Né? É pelo sexo que a humanidade se reproduz. Então, se não houver o sexo, esse instinto sexual, não haveria reprodução. Mas, da mesma forma que o alimento, o homem tem uma inteligência, uma liberdade, uma vontade e a graça de Deus para viver o sexo no lugar certo. Mesmo com a desordem que entrou na nossa história pelo pecado original. Lucas Silva, como faço para adquirir aquele material que explica sobre o Gênesis, ao Apocalipse? É uma coleção, eu vou mostrar aqui. É uma coleção de 3 volumes, de um padre. Eu vou colocar várias informações sobre isso. Há uma coleção de 3 volumes que chama-se Comentários Bíblicos. É uma coleção da editora Loyola que explica a Bíblia inteira. Ok? Agora, essa explicação aqui também do Gênesis ao Apocalipse, não sei se está se referindo ao curso bíblico que eu gravei. Eu gravei um curso bíblico de 100 horas sobre a Bíblia toda. E ali eu explico cada um dos 72 livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Inclusive, eu gasto mais tempo exatamente no Gênesis e no Apocalipse, que são os 2 livros que abrem e fecham a Bíblia com uma característica muito especial. Bem, para adquirir esse curso bíblico, você pode entrar no site loja.cleofas.com.br. Você tem todos os meus livros, todos os livros da editora Cleofas e também todo o material gravado em CD. Eu tenho, além desse curso bíblico de 100 horas, eu tenho gravado um curso de 40 horas sobre o Catecismo da Igreja, explicando o Catecismo em 40 horas. É para ouvir, né? Gravado em MP3. Depois eu tenho um curso de 25 horas sobre a família, desde namoro até viuvez. É muito bom para o pessoal que trabalha com pastoral familiar. Tá? Então, temos aí esses 3 cursos bíblicos, o curso bíblico, o curso do catecismo e o curso sobre a família. Tá? Muito bem. Dina Flores. Antes da criação existia Deus e o Espírito Santo. Jesus só existiu quando nasceu? Não. Veja bem. A Santíssima Trindade sempre existiu. Deus é eterno. Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram. Por quê? Quem teve um começo não é Deus, é criatura. A criatura é que tem um começo. O Criador é incriado. Sempre existiu. Então, sempre existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, desde toda a eternidade, gera o Filho. E do Pai e o Filho procede o Espírito Santo, desde toda a eternidade.
O que passou a existir na nossa história é o Verbo encarnado, o Filho encarnado, que era puro espírito, assumiu um corpo na Virgem Maria para poder assumir a nossa natureza e resgatar a nossa natureza do pecado, trazê-la de volta para Deus. Ok? Então, a definição sobre Deus, que é que Deus é um espírito perfeitíssimo, eterno. Eterno quer dizer o quê? Sempre existiu. Não teve princípio e não tem fim. É uma coisa que nós não compreendemos. Mas Deus é incompreensível mesmo. Deus não cabe na nossa cabeça. Mas é isso, ok? Muito bem. Patrícia Costa, por que Deus não consegue cessar tanta violência? Patrícia, mais ou menos, já respondi essa pergunta aqui, que é a pergunta também da Lúcia Penha. Por que Deus, né, não acaba com tanta violência? Veja, é porque Deus nos leva a sério. Em que sentido? Né? Deus deu a nós inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória, atributos para nós fazermos o bem. Se acontece o mal no mundo, é porque é culpa do pecado. É culpa do pecado, não é culpa de Deus. Né? São Paulo fala lá, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, Deus deixa esse mundo caminhar, porque Ele deu ao mundo toda a condição para o mundo ser bom. Então, você veja, por exemplo, os países mais avançados, onde tem uma boa educação, por exemplo, com a Finlândia, o Japão, não existe essa anarquia que tem no Brasil. Por quê? Porque existe educação, o homem se educou, o homem chegou, né, a um nível de educação, embora haja outras coisas erradas, mas entende? Então, Deus, Ele confia em nós. Ele entregou o mundo nas nossas mãos. O Salmo 113, diz uma coisa muito interessante, lá no versículo 13. O Salmo 113 diz assim: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos de Adão. Ou seja, Deus cria o céu, mas a terra Ele confiou a nós. Sabe, a coisa mais importante que a gente pode fazer, quando você quer valorizar uma pessoa, é você confiar nessa pessoa. Olha, eu te dou uma missão, eu te dou os meios, vai e cumpre. É o que Deus fez conosco. Deus nos deu a honra de nós gerarmos os nossos filhos. Deus nos deu a honra e a glória de construir o mundo. Deus não fez uma casa, Deus não fez um carro, Deus não fez uma televisão, Deus não fez um celular. Ele nos deu a honra de ser construtores do mundo junto com Ele, cooperadores. Agora, se a gente faz um monte de coisa errada, é porque nós usamos mal da nossa inteligência, da nossa liberdade, da nossa vontade. Agora, Deus vai nos julgar. Deus vai pedir conta para cada um. Eu fazia uma palestra domingo na Canção Nova, que eu mostrava lá, né, a carta, né, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, onde São Paulo diz bem claro, 2 Coríntios 5, 10, cada um de nós vai se apresentar diante do tribunal de Cristo para receber o bem que fez ou para prestar conta do mal que fez enquanto estava nesta vida. Sabe, meus irmãos, eu tenho pena daquelas pessoas que não pensam nisso, que vão vivendo por aí, matando, roubando, prostituindo e explorando os outros e vivendo todo tipo de, né, de pecado. Essas pessoas não pensam que um dia vão sentar no tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, 10, nós temos que avisar as pessoas. Não pense que esse mundo vai acabar. Esse mundo não surgiu à toa. Esse mundo não surgiu sem querer. Esse mundo tem um Criador. Esse mundo tem alguém que conduz esse mundo, é a providência divina. O catecismo fala, quando fala da criação, fala da providência divina. O que é a providência divina? Deus vai conduzir esse mundo para onde Ele quer, apesar de a gente atrapalhar. Apesar de todas as vicissitudes humanas, Deus vai levar esse mundo até onde quer. Aquilo que São João chama no Apocalipse de novos céus e nova terra. Esse mundo não vai acabar. Esse mundo será transformado. Sabe, eu quero mostrar isso a você com
com o catecismo da Igreja Católica. Não é? A gente pensa que o mundo vai acabar, vai evaporar, o fogo vai destruir. Não, isso é uma linguagem apocalíptica para mostrar que esse mundo vai ser transformado. Eu quero ler aqui para você o parágrafo 1046, 1047 do Catecismo. É importante entender isso daqui. Deus nos leva a sério. Esse mundo que nós estamos construindo, Deus não vai jogar fora, não. Escuta só o que diz o Catecismo no parágrafo 1046. Quanto ao cosmos, o universo todo, esses bilhões de galáxias com trilhões de estrelas, se abrindo cada vez mais, deixando os astrofísicos assustados, sem saber até onde isso vai chegar. Quanto ao cosmos, a revelação divina afirma a profunda comunidade de destino do mundo material e do homem. Há uma comunhão entre o mundo e o homem. Aí o parágrafo 1047 diz assim: também o universo visível, material, está, portanto, destinado a ser transformado. Não é destruído, acabado. Parágrafo 1047, gostaria que você conferisse no seu catecismo. Será transformado. Aí ele abre aspas e diz assim: a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, que primeiro estado é esse? Antes do pecado, aquele estado do paraíso, participando, esteja sem nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando de sua glorificação em Cristo ressuscitado. Ele tem uma citação, né, está aqui, é uma palavra de Santo Irineu, doutor da Igreja, né, lá do século II. Então, a Igreja, a Igreja não sabe como é que vai ser isso. Como é que vai ser essa transformação da criação que foi atingida pelo pecado e que foi necessário o Cristo vir e restaurar essa criação? Por que nós celebramos o dia santo no 8º dia, o domingo? Porque a Igreja explica aqui que o 8º dia, o domingo, é o primeiro dia da nova criação. A criação restaurada por Cristo. Ok? Nós ressuscitamos com Cristo para uma vida nova pelo batismo. A criação também, São Paulo diz, sofre como que em dores de parto. São Paulo fala lá em Romanos 8, né? A criação sofre como que aguardando a libertação dos filhos de Deus. Ou seja, quando nós fomos libertados do pecado, definitivamente na volta de Cristo, o universo também vai ser libertado da sua corrupção, da sua caducidade, e haverá novos céus e nova terra. Aqui no parágrafo 1048, o Catecismo diz assim: ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade, e desconhecemos a maneira da transformação do universo. Veja, a maneira da transformação do universo. Aqui eles não falam em destruição do universo, falam em transformação. Aliás, Jesus, lá no Evangelho de São Lucas, quando ele fala do fim do mundo, ele fala: quando acontecer a transformação do mundo. E Jesus já falava isso lá. O Catecismo aqui coloca. Né? Então, ele diz aqui assim: passa certamente a figura deste mundo deformada pelo pecado, mas aprendemos que Deus prepara uma nova morada e uma nova terra. Olha aqui, está no Catecismo, para 1048. Nela reinará a justiça, e sua felicidade irá satisfazer e superar todos os desejos de paz que sobem aos corações dos homens. É uma citação, né, que o Catecismo traz aqui, da Gaudium et Spes, número 39, parágrafo 1º da Gaudium et Spes, no 39. Ou seja, essa criação, meus irmãos, ela não vai acabar se destruída. Bom, eu pego aqui a pergunta da Maria Trindade. Os animais têm alma? Maria, não tem alma. A Igreja, a teologia ensina que os animais não têm alma. Eles têm uma... A palavra alma, do latim, anima, quer dizer vida. Então, os animais, eles têm uma vida animal. O que a Igreja ensina? Quando um animal morre, acaba tudo. Acaba o ser total do animal. Nós não.
quando nós morremos, como nós temos uma alma criada à imagem e semelhança de Deus, essa alma é imortal. Então a alma não morre. A alma volta para Deus. É por isso que São Paulo, 2 Coríntios 5, 10, São Paulo diz que cada um de nós, após a morte, vai se apresentar ao tribunal de Cristo. Então, o que a igreja ensina é que os animais têm uma vida que anima, como a planta tem uma vida vegetal, que quando a planta morre, acaba tudo. O animal, quando ele morre, acaba tudo. Entende? Então, é o que a igreja ensina. Então, não tem céu para o animal, não tem inferno para o animal, não tem purgatório para o animal. Porque ele se extingue totalmente com a morte. É o que a igreja ensina. Bom, Rosalie Acioli pergunta o seguinte: tem um livro chamado Quem Somos Nós, de física quântica. Fizeram até um filme complicado. Como é que o senhor, um físico, resolveu fazer teologia justamente quando estudava essas coisas? Porque esse livro, apesar de depoimentos de espiritualistas, acaba fazendo uma confusão ainda maior. Rosalie, eu preciso dizer aqui o seguinte: infelizmente, muitas pessoas misturam a física quântica com a teologia. Não pode misturar, ok? Eu conheço um amigo, né, que é doutor em astrofísica, né, doutor Alexandre Zabot, da Universidade Federal de Santa Catarina. Já levei o Zabot até no meu programa Escola da Fé, e o Zabot diz bem claro, ele é astrofísico. Ele fez cursos até no Observatório Astronômico do Vaticano, que é um dos maiores do mundo. O Zabot escreve bem claro, inclusive nas matérias dele na internet, que física é física, teologia é teologia. Bem, por que eu fui, quando eu fazia meu doutorado em física, lá em 1978, à noite eu fazia teologia. Por quê? Porque eu sempre entendi, e aí é questão também da nossa educação, da catequese que a gente recebeu, que Deus criou todas as coisas. E Deus criou todas as coisas com leis. Ora, então a ciência e a fé são duas coisas irmãs. Porque o mesmo Deus que me deu a fé, é o mesmo Deus que criou a ciência. Então, eu tinha sede de entender a física quântica, a mecânica relativística, a teoria da relatividade do Einstein, mas eu queria conhecer também o que Deus diz de tudo isso. O que a teologia diz de tudo isso. Por isso eu fui fazer 3 anos de teologia, ao mesmo tempo que eu fazia 3 anos de doutorado. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por isso que eu escrevi um livro, Ciência e Fé em Harmonia, mostrando que a ciência e a fé não têm oposição. E eu mostro nesse livro, por exemplo, uma quantidade enorme de físicos, porque a física é a minha área, como diz o povo, a minha praia, onde eu mostro uma quantidade enorme de físicos, prêmios Nobel, altamente religiosos. Eu posso citar aqui, por exemplo, o Dr. Millikan, Dr. Edward Millikan, que foi prêmio Nobel lá por volta de 1930 e pouco, nos Estados Unidos. Ele ganhou o prêmio Nobel porque ele descobriu que a menor quantidade de carga elétrica que existe no universo é a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Né? Isso era catolicíssimo. Um dos grandes doutores em física da Sorbonne, Dr. André-Marie Ampère, quem estudou colegial aí, estudou a lei de Ampère na eletricidade, Dr. Ampère era a sumidade na Sorbonne e era um homem extremamente católico. Um dia o Frederico Ozanam, que era estudante de Direito na Sorbonne, entrou na Catedral de Notre-Dame de Paris, né, em Paris, e ele viu o Ampère, Dr. Ampère, rezando o terço na Catedral de Notre-Dame de Paris. O Frederico Ozanam teve um choque espiritual. Diz, não é possível. Se esse homem era o maior físico da Sorbonne, tanto é que a lei de Ampère é uma das 4 leis básicas do eletromagnetismo, que possibilitou a questão do controle remoto, a onda eletromagnética e tudo isso. O Ozanam se tornou um católico profundo e fundou até a Sociedade de São Vicente de Paulo, porque... E assim você encontra um doutor Pasteur na microbiologia, catolicíssimo, pai da microbiologia, doutor da Sorbonne. E aqui, nesse livro, Ciência e Fé em Harmonia, meu Deus, eu cito aqui mais de 20 grandes cientistas, Oersted, Cauchy, Gauss, né? E uma quantidade enorme de cientistas extremamente religiosos.
Então, eu não sei, sabe, eu não consigo entender por que as pessoas veem uma oposição entre a ciência e a fé. O que acontece, meus irmãos, é o seguinte, que muitas vezes a pessoa cresce muito na ciência, faz lá faculdade, mestrado, doutorado, mas não estuda nada de religião, não estuda nada de teologia. Então acha que a teologia é crendice, que a teologia não tem sentido. Oh, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Será que o João Paulo II acreditava em crendice? O Bento XVI, que tem 2, 3 doutorados, acreditava em crendice? Os grandes santos e santas que mudaram a história do mundo? Infelizmente, o que falta para muitos cientistas, professor universitário, professor de cursinho também, que fica aí batendo na igreja, é porque não estudou nada de teologia. E aí não consegue entender a sintonia perfeita que existe entre a ciência e a fé. Graças a Deus, eu sou grato a Deus. Primeiro porque me deu uma família cristã, eu pude nascer cristão, educado na fé cristã, e depois, né, eu poder ter juntado essas duas coisas. Muito bem, vamos aqui para a pergunta do Ronaldo Martins. Ouvi falar de uma tal de Judith Butler, deve ser a Judith Butler, né? Botou só aqui Judith, mas eu estou completando. Que foi a primeira mulher antes de Eva. Ah, não, completamente enganado. Né? Judite, que foi a primeira mulher antes de Eva. O Ronaldo não confia nada disso. Né? Não houve uma mulher antes de Eva para nós. A Bíblia diz que a primeira mulher se chamou Eva. Eva existiu? Existiu. Adão existiu? Existiu. Não se pode negar a existência de Adão e Eva. O que nós não sabemos é quando que Adão e Eva existiram, onde eles existiram. Mas que houve um primeiro homem, uma primeira mulher, não tem a dúvida. Né? Dom Estevão Bittencourt costumava dizer assim, se Adão e Eva não existiram, nós também não existimos. Porque nós somos descendentes deles. Houve um primeiro homem, houve uma primeira mulher. A evolução mostra isso. A evolução mostra que, num certo momento, um ser, vamos chamar de um primata, né? Quando ele chegou ao ponto de poder receber o espírito, a alma, Deus então colocou nele a alma, o espírito. É aquilo que no Gênesis, o Gênesis diz, né? Aquele sopro que Deus deu naquele bonequinho de barro. Naquela linguagem figurada do Gênesis, esse bonequinho de barro, é o corpo do homem que veio na evolução. Num certo momento, Deus criou uma alma imortal e colocou ali. Então, a igreja aceita a evolução. O que a igreja não aceita é que a alma tenha sido fruto da evolução. Isso não. Porque a alma é imagem e semelhança de Deus. A matéria evoluída nunca poderia criar uma alma, um espírito. Então, o espírito é colocado diretamente por Deus no momento da concepção da criança. Quando o sêmen do pai se unem com o óvulo da mãe e se completam ali os 23 pares de cromossomos, ou seja, a identidade do ser humano, a mensagem daquela vida já está definida, então, naquele momento, Deus cria uma alma e coloca ali. E uma alma que é a imagem e semelhança de Deus e que nunca mais vai acabar. É o que a igreja nos ensina. Então, não houve uma primeira mulher, né, antes de Eva. Né? Diz aqui o Ronaldo que eles falavam que ela era mencionada no livro dos judeus, disseram que ela quis sair do paraíso, pois não aceitava a submissão ao homem, é verdade? Bom, a igreja não considera nada disso, não tem nada disso na Bíblia. Nada disso. Para nós, o livro da revelação, da criação, é o livro do Gênesis. E é em cima dessa revelação que a igreja tira todas as suas conclusões. E ali não tem nenhuma figura de sabe, isso me parece até um pouco dessa luta de classes marxista que quer jogar sempre o homem contra a mulher contra o homem. A igreja não considera nada disso. Ricardo Gonçalves, Deus não teve poder para criar tudo em 5 dias, e ele não criou o homem e mulher, e sim bactéria e bactério que se transformaram em homem e mulher. Ô Ronaldo, veja bem, Deus tem poder para fazer o que ele quer. Deus pode, num estalo de dedo, fazer acontecer o que ele quer. Mas a ciência está mostrando
de acordo com também a revelação bíblica, que não foi assim. Esses 5, 6 dias da Bíblia são figurativos. Ninguém acredite que Deus fez o mundo em 6 dias. São etapas da evolução. O Papa João Paulo II falou claro, a evolução é mais do que uma teoria, é mais do que uma hipótese, é uma tese, é uma teoria, uma realidade. Já o Papa Pio XII, lá em 1940 e pouco, Pio XII não negava a evolução. O que a Igreja exige, na crença da evolução, que está perfeitamente de acordo com Gênesis, é que a evolução foi conduzida por Deus. Deus colocou lá no Big Bang, 13,7 bilhões de anos atrás, quando tudo começou, aquela partícula de massa infinitamente pequena e de concentração infinitamente grande, que os físicos chamam de singularidade. E ali começou a abrir o universo. Ali Deus colocou, naquele start, naquela partida, Deus colocou as leis da evolução, da matéria. E essa matéria evoluiu. 13,7 bilhões de anos até chegar em nós aqui. É o que os físicos chamam de princípio antrópico. Antropos do grego quer dizer o homem. Ou seja, os físicos hoje sabem, meus irmãos, os físicos estão muito próximos de Deus. Porque os físicos tocam o rosto de Deus pela criação. Os físicos sabem que tudo que aconteceu na evolução tinha uma meta. Que meta era essa? Você, o homem. Não sei se vocês acompanham um pouco, as próprias revistas aí de ciência, a própria Veja traz, uma vez, um relato do Big Bang, mostrando uma coisa impressionante. Que no primeiro trilionésimo de segundo, uma coisa inimaginável de tempo, ali todas as leis da evolução foram colocadas. Não é a igreja falando, são os físicos. Entre na internet e procure lá estudar um pouquinho o Big Bang. Você vai ver os físicos dizendo que se a menor variação acontecesse nos primeiros trilionésimos de segundo, meu irmão, o que é um trilionésimo de segundo? É você pegar um segundo e dividir por 1 trilhão de partes. Algo inimaginável. Não há instrumento que meça isso. Os físicos chegam a essa conclusão assim por efeitos secundários, não primários. Então, o que acontece? Se houvesse a menor modificação, nós não existiríamos. Esse mundo não existiria. O nosso cosmos não seria como é. A Terra não existiria. Então, hoje, uma coisa que é ciência. Não estou falando de teologia. Física. Tudo foi feito há 13,7 bilhões de anos atrás para que eu e você existíssemos nessa Terra que é assim. Porque se a menor coisa tivesse mudado, né? O mundo ele existe seguro por leis. Por exemplo, vou contar uma lei que você entende bem, a lei da gravidade. Se soltar um corpo, ele cai. Por quê? Porque a Terra atrai. É a lei da atração gravitacional. Se você romper a lei da gravidade, o mundo acaba. Acaba completamente. Por quê? Eu estou sentado aqui nessa cadeira por causa da lei da gravidade. Se eu tirar a lei da gravidade, eu sumo para o espaço. Por que o astronauta lá numa nave espacial ele fica flutuando? Porque lá a gravidade é quase zero. Você entendeu? Então, toda a vida é baseada em leis. Tem leis da física, tem leis da química, tem leis da eletricidade, tem leis do magnetismo, tem leis da medicina, da biologia. Quem fez isso? Isso foi colocado lá, eu diria, do DNA do cosmos, lá no começo. Entende? Essa é a beleza de tudo isso. Muito bem, Raquel Jesus, nós não sabemos quando a alma está no inferno ou no purgatório. Então, o que acontece com as orações e missas que dedicamos à alma quando ela está no inferno? Raquel, pode ter certeza que Deus vai usar, né,
desta penitência, ou desta oração, ou dessa missa que você ofereceu, ou dessa indulgência, Deus vai usar para a salvação do mundo. Porque nós somos uma comunhão, a comunhão dos santos. Se um não usa, o outro usa, entendeu? Fica tranquilo. E se Deus não quis revelar para nós quem está no céu, quem está no inferno, é porque não é bom. Não é bom. Você já pensou alguém saber que um parente seu está no inferno? Que desespero que seria. Opa! Então Deus, ninguém sabe nada. Que seja assim. Uma coisa que nós temos que aprender, meus irmãos, respeitar o que Deus faz. Se Deus fez assim, diga assim, amém. Eu acabei de ler para vocês aqui que a igreja diz que não sabe como e quando será essa renovação do universo, do cosmos. Se a igreja não sabe, porque Deus não quis mostrar. Se Deus não quis mostrar, porque não é bom a gente saber. Então não dê uma de curioso, porque o curioso às vezes se arrebenta. Acaba vendo coisas que não deveria ver. Diná Flores, antes do pecado não existia a morte. Então, como seria se desde a criação ninguém tivesse morrido? Como caberia na terra? Diná, isso não é um problema para eu resolver. Isso é um problema para Deus resolver. Ok? São tantas variáveis nessa questão que a igreja não sabe. Agora, uma coisa interessante, a igreja nunca trabalha com hipóteses. Por exemplo, se não tivesse havido o pecado, se não tivesse havido a morte, como é que seria? Não sei, Deus sabe o que seria. Entende? Quer dizer, as coisas que a gente não sabe, Deus é Deus. Deus tem solução para tudo. Então, a gente não deve ficar preocupado. Bom, nós já estamos aqui com 1 hora de programa. Eu vou rapidamente aqui chegar na mais alguma pergunta para a gente concluir. Maria Isauriaga, porque Deus já sabia o que iria acontecer com o ser humano e mesmo assim ele quis criá-lo. Mesma coisa, Deus é Deus. Se ele fez assim, assim é melhor. Ok? Ele pagou o preço do seu filho na cruz para nos salvar. Se ele fez assim, amém. Nós costumamos dizer, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós não devemos questionar Deus. E não devemos duvidar daquilo que Deus faz é o melhor. Nós não entendemos, meus irmãos, todas as coisas que Deus faz. Nós vamos entender na eternidade. E na eternidade nós vamos ver que Deus tinha razão em tudo. Isto é ter fé em Deus. Isto é se abandonar em Deus. As coisas que a gente não entende aqui, a gente não conhece, a gente deixar no coração de Deus. O que o senhor tem a dizer, pergunta da Érica Torres, o que o senhor tem a dizer sobre a vida fora da Terra? O que a igreja diz sobre isso? O Érica, a igreja não diz nada. A igreja diz que isso é um problema da ciência. A ciência que vai dizer um dia se tem ou não vida fora da Terra. A igreja fala, isso não é um problema da teologia. Se a ciência séria um dia comprovar que há realmente vida fora da Terra, a igreja vai estudar o problema religioso dessa vida. Mas até hoje não tem nenhuma comprovação exata de vida fora da Terra. E, aliás, eu leio um pouco dessas coisas nas revistas de física, os físicos acham que é praticamente impossível saber se existe fora da Terra. Por quê? Por causa das distâncias interestelares, que são anos-luz. E esse universo está se abrindo numa velocidade incrível. Então, nós não estamos nos aproximando, nós estamos nos afastando cada vez mais. Dalva Gomes, Adão e Eva foram salvos? A igreja acredita que sim. A igreja acredita que houve salvação para eles. Luciene Brigagão, como compreender Adão e Eva no sentido das raças? Luciene, é difícil explicar. A igreja explica que as raças aconteceram, né, por questão ambiental. Questão de clima, questão de alimentação, a mutação genética foi acontecendo, o negro, o branco, o amarelo, principalmente por causa das mudanças da natureza, ok? Ricardo Gonçalves, professor, mas a ciência diz que Deus não existe, estão certos nisso também? A ciência diz que Deus não existe? Quem é a ciência para dizer que Deus não existe? O dia que a ciência explicar todo esse universo, o dia que a ciência explicar como é que uma planta cheirosa nasce do esterco,
O dia que a criança explicar a ciência explicar como é que um pintinho nasce de um ovo, é brincadeira dizer que a ciência diz que Deus não existe. Há pessoas que não acreditam, mas aí tudo bem, e nós respeitamos quem não quer acreditar em Deus. Mas não use a ciência para dizer que Deus não existe. A ciência não tem competência, não tem poder. E quando eu falo poder, não é poder de força, não tem poder de própria ciência de dizer que Deus não existe. Porque Deus não pode ser medido em laboratório. Deus não pode ser medido pelas leis da ciência. As leis da ciência não atingem Deus. É preciso entender o seguinte, meus irmãos, a ciência ela chega até... A ciência busca a verdade. A fé revela a verdade. São coisas distintas. O que mais? Bom, chegamos hoje a estas perguntas. Eu acho que já respondemos bastante perguntas hoje. Agradeço a você que esteve comigo até agora. Ok? Há um recado aqui, professor, dê uma olhada para uma palavra para muitos pais que estão nos acompanhando, estão tristes porque seus filhos estão deixando a fé depois de entrarem na universidade. Olha, isso é uma coisa que dói no meu coração. Dói no meu coração ver um jovem que sai de uma família cristã, batizado, crismado, muitas vezes frequentou até grupo de oração e vai para a universidade enquanto um monte de professores ateus, materialistas, e que querem usar ciência para dizer que Deus não existe. A ciência não tem competência para isso. Então, uma palavra que eu digo a esses pais é o seguinte: reze para os seus filhos, reze muito por eles, não percam o contato com eles, não briguem com eles, mantenham um diálogo com eles. Deus sabe mudar. Quando a gente reza, meus irmãos, Deus começa a agir. Pode ser que seus filhos se desvirtuem hoje, mas aquela semente de fé que você colocou no coração dele, pode ter certeza, essa semente de fé pode aflorar lá, quem sabe nos 40 anos, nos 50 anos. Quando a dor, quem sabe, o atingir. Quando o fracasso o atingir, quem sabe. Entende? Aí, quem sabe, ele lembra daquela semente de fé e começa a ver que as coisas são diferentes. Não se desespere, não desanime, tenha calma, ame seu filho, continue rezando por ele, trabalhando por ele. Eu quero dizer, mais uma vez, que nós temos aí esse material todo no site loja.cleofas.com.br. Eu tenho uma escola da fé online, que é um curso de teologia à distância pelo meu site Cleofas. Neste mês de novembro, eu estou dando um curso bíblico, onde nós vamos, inclusive com imagens, porque é feito pela internet, você vai poder ver imagens de mapas, imagens de cenas, ilustrando melhor todo um curso bíblico. Ok? Começamos agora e vamos aí gastar aí um bom tempo nesse curso bíblico, porque eu pretendo analisar todos os 72 livros da Bíblia nesse curso bíblico. Ok? Quem tem interesse, entra lá no site Cleofas, tem uma caixinha lá escrito assim, Escola da Fé Online. Esse curso já tem 2 anos, mas se você entrar hoje, você pode acompanhar as aulas desde a primeira, porque já são várias matérias que eu já dei. Okay? Estou na matéria agora, curso bíblico. Já fizemos história da igreja até o século V. Você pode seguir tudo. Ok? É só entrar lá nessa caixinha e acessar. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por ter me acompanhado até agora aqui. Eu sei que esse assunto é muito longo. Eu não cheguei nem na metade do que eu tinha preparado para hoje. Mas a gente vai voltar aqui com esses temas de formação, dando oportunidade a você de fazer as suas perguntas, ok? Deus seja louvado pela sua vida. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Bendito seja Deus que me dá esta chance, esta oportunidade de poder conversar com você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.